Livramento de morte. Todos nós já fomos agraciados pelo Senhor nosso Deus com algum tipo de livramento de morte, seja de um acidente, ou de uma enfermidade, ou ainda de alguma armadilha de inimigos. A questão é que se fomos salvos é por conta de um grande propósito que Deus tem em nossa vida. Enquanto houver um propósito de Deus para você, o Senhor sempre estará contigo para te livrar de todo o mal. Muitas vezes ficamos preocupados em sair, ficamos preocupados com nossos inimigos, com armadilhas, com falcatruas, com a maldade no coração das pessoas contra nós, com a segurança de uma forma geral. Claro que podemos sim nos precaver e não sermos inocentes a ponto de cairmos na boca dos leões. Mas se não for Deus para nos guardar e nos livrar do mal, olha, já estaríamos perdidos. Deus sempre enviará alguém para nos ajudar. Se preciso for, Ele pode enviar até mesmo um anjo. E hoje em nossa devocional, vamos falar de como José foi salvo por seu irmão de ser morto pelos seus outros irmãos. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui. Em mais uma devocional, personagens bíblicos. O tema da devocional hoje será livramento de morte. E vamos falar sobre José. Gênesis capítulo 37, do 18 ao 22. Diz a palavra assim: De longe viram a José e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Irmãos e irmãs, realmente há muito aprendizado na história desse jovem chamado José, não é verdade? Estamos já há alguns dias meditando e refletindo sobre a sua história. Como vocês sabem, o Senhor lhe deu um sonho que ele iria governar sobre seus irmãos e até sobre seu pai, mas ninguém acreditou. Afinal de contas, ele era apenas um adolescente. Para eles, José era um tal sonhador, mas havia sim um grande propósito de Deus sobre a vida desse rapaz chamado José. E quando há propósitos de Deus para uma pessoa, o próprio Deus vai se encarregar de o livrar de todo o mal e de todas as armadilhas. Jacó, o pai de José, pediu-lhe que fosse buscar notícias de seus irmãos que estavam no campo a trabalhar. Só que, enquanto José estava chegando, seus irmãos começaram a tramar uma maneira de matar a José para que seus sonhos fossem todos mentirosos. Pensaram em matá-lo e jogá-lo dentro de uma cisterna, dizendo ao seu pai que uma fera do campo havia o devorado. O plano era demoníaco mesmo. A inveja, o ciúme estavam consumindo a vida daqueles irmãos de José. Porém, um de seus irmãos, chamado Rúben, um anjo para a vida de José, tirou essa ideia maligna do coração dos outros irmãos, dizendo apenas que o jogassem no poço. Na realidade, Rúben queria salvar a José daquela armadilha e devolvê-lo ao seu pai. E seus irmãos acabaram por acatar a ideia de Rúben, até que aparecesse uma caravana e eles tivessem então a ideia de vender José àqueles homens. Mal sabiam que estavam contribuindo para o plano maior do Senhor, para a vida de José e para a própria salvação deles mesmos. Nesta parte da história da vida de José, podemos aprender sobre os livramentos que Deus pode operar em nossa história de vida, não é verdade? Quantas foram as vezes que Deus já te livrou de perigos e até mesmo da morte?
Tudo porque havia um propósito, havia um plano de Deus para que você pudesse estar vivo hoje e cumprir tudo que Ele tem para você. Eu mesmo poderia te dar diversos testemunhos de livramento de morte. Quando eu nasci, já foi um grande livramento. Eu nasci sem respirar e comecei a ficar roxo. E meu avô me jogou em uma bacia de água fria e foi aí que eu despertei e chorei. Deve ser por isso que eu não gosto de água fria hoje. Em uma outra ocasião, eu caí de bicicleta na frente de uma carreta numa rodovia. E enquanto estava caído, eu vi as rodas da carreta passarem a milímetros bem pertinho de mim. Olha, foi um verdadeiro milagre quando eu me levantei e olhei e não tinha nada quebrado, só machuquei a minha canela. Então eu quero te dizer que Deus está te guardando, acredite nisso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para você. Se você está vivo, é por conta disso. Então, trate de perguntar para Deus qual ou quais são as grandes obras que Ele tem para você e mergulhe no centro da vontade do Senhor. Deus nos livra de perigos de morte, nos livra de inimigos, como foi com José. Seus próprios irmãos queriam matá-lo. E às vezes é assim, né, irmãos? Às vezes os da família são os piores contra nós. Mas Deus o preservou e vai preservar você. De repente tem situações desastrosas acontecendo contigo. Olha, não reclame, não murmure, mantenha-se na fidelidade, pois lá na frente você vai entender que Deus tinha e tem um propósito até nas nossas tribulações. Amém? Deus te livrou, Deus te livra e Deus te livrará de todo mal em nome de Jesus. E saiba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Que você tenha a mão do Senhor te protegendo, te guardando e te livrando de todo mal. Vamos orar em nome de Jesus. Paizinho querido, muito obrigado por essa palavra hoje que nos mostra como o Senhor livrou o servo do Senhor chamado José da morte. Seus irmãos queriam matá-lo por inveja e ciúme, mas o Senhor levantou um dos irmãos chamado Rúben, que foi o anjo salvador ali, Pai. E, ó Deus, preservaram a vida de José. Mal eles sabiam que tudo estava contribuindo para um plano maior do Senhor de salvação, meu Pai. Então, em nome de Jesus, que nós saibamos que o Senhor é aquele que nos livra da morte. Ó Deus, tira de nós o medo. Hoje em dia há tanto medo no nosso coração, Pai. Medo de viajar, medo de sair, medo das pessoas, medo dos inimigos. Quantas pessoas ficam assustadas, com pânico, meu Deus. Mas, Pai, nessa manhã, nós colocamos a nossa vida diante das Tuas mãos e do Teu poder, certos que o Senhor é quem está nos guardando. A Tua palavra nos diz que se o Senhor não vigiar, Pai, ó Deus, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, ninguém vai guardar. Então, guarde a nossa vida, guarde a nossa família, sossega a alma do teu filho e da tua filha que anda tão preocupado, anda neurótico com a questão de segurança, meu Pai. A nossa vida está em suas mãos. Claro, meu Pai, nós não vamos ser inocentes a ponto de nos jogar na boca de leões. Não, não. Mas se os leões aparecerem, o Senhor é capaz de fechar a boca de todos eles. Assim nós confiamos e, ó Deus, queremos que a nossa vida seja preservada por causa do Teu propósito para nós. Isso é o importante, que nós estejamos atentos, Senhor Jesus, ao propósito que o Senhor tem para nós. É por isso que o Senhor nos mantém vivos e, ó Deus, firmados na Sua presença. Assim oramos. Talvez o meu irmão e a minha irmã está doente ou passando por algum perigo, sendo perseguido, sendo caluniado, difamado. Ô meu Pai, que o Senhor possa preservar, possa livrar o Teu filho de todo o mal, assim como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal, pois Teu é o poder. Ó Deus, então em nome de Jesus, livrai-nos de todo o mal. É a nossa oração nesta manhã, confiados no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Inscreva-se aí também no nosso canal do YouTube, dá o seu joinha, dá o seu like aí
e curte também o vídeo no Facebook, compartilhe através do Instagram e do WhatsApp. Você sabe bem fazer isso aí, não é? Se não souber, pede alguém para te ajudar, porque tenho certeza que você deve lembrar de alguém que está precisando ouvir essa palavra. Pastor Clodoaldo aqui todos os dias, 6 horas da manhã, a devocional Personagens Bíblicos. Até amanhã, Deus assim permitindo. Um grande abraço para você e para tua família. Deus te abençoe. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.